A paz de Deus com todos, no grato amor do Senhor. Irmãos, a terapia cheia de louças, eu acho que esse quadro é peculiar. E esse quadro, irmãos, vai permanecer por muito tempo. Enquanto existir TikTok, Kawaii, enquanto existir críticos, opositores da CCB, que tem aquele chocalhinho na ponta da língua, enquanto existir aquela irmandade que gosta de julgar, sempre vai existir também a terapia cheia de louças. A irmãzinha, antes de começar, eu quero pedir desculpa para uma irmãzinha que comentou no meu último vídeo, terapia cheia de louças, que eu falo muito baixo, que tá muito baixo. Então, irmã, perdão, eu vou tentar falar mais alto, tá bom? Então, vamos começar. Enfim, vamos começar. Qual é a situação hoje? Qual é a reflexão hoje? Vamos fazer uma comparação sobre servos de Deus da antiguidade e servos de Deus da atualidade, jovens. Tá uma tremenda de uma polêmica a situação lá dos dois jovens, né? Que tem sua família congregando na CCB e eles, acredito que foram criados também congregando na CCB. Bom, irmãos, a polêmica está em os dois terem sido convidados por Carlinhos Maia, aquele influenciador digital, que é um sucesso. Eu acredito que até fora do Brasil ele é um sucesso. Eu acredito que tem muitas marcas que correm atrás dele, oferecendo produtos para que ele faça divulgação, né, desses produtos. E também, irmãos, nós não podemos esquecer do trabalho que ele tem feito no tocante, irmãos, a ajudar a piedade, né? A ajudar pessoas, no tocante também a ajudar não só financeiramente, mas também ajudar as pessoas a prosperarem, né, com seus canais. Porque eu fiquei sabendo que esse Carlinhos Maia, quando ele ajuda um influenciador digital que está lá, né, com pouquinha visualização, quando ele até toca no nome das pessoas ou comenta sobre o canal das pessoas, o conteúdo, né, que as pessoas deixaram no canal, parece que é uma coisa assim de louco. A pessoa passa a ter visualizações, seguidores. Tem uma amiga minha que ela segue esse Carlinhos Maia, né? E ela acha assim muito interessante que ele ajuda as pessoas financeiramente, ele ajuda as pessoas a subirem, né, o número de visualizações. Automaticamente as pessoas passam a ganhar um dinheirinho também, né, tanto do YouTube quanto do TikTok, do Kawaii, das redes sociais, né. Mas também, irmãos,
ele, ele realmente ele é um influenciador, mas ele também é muito esperto mesmo. Por quê? Porque ele ajuda as pessoas a divulgarem os seus conteúdos, mas também ele se autoajuda, né, irmãos? Porque quanto mais visualizações, quanto mais conteúdo ele tiver, melhor, né? Muito melhor para ele. E aí chegou, né, irmãos, a situação lá desses dois jovens, né? O que aconteceu? Esses dois jovens, eles abriram, sim, um canal no YouTube. Eles têm um conteúdo no TikTok, onde parece que eles estavam fazendo sucesso. E o Carlinhos Maia, como todo ano, né? Eu acredito que todo ano mesmo ele faz alguma coisa assim para o povo, né? Então, ele também, assim, ele é polêmico também, né? Por quê? Porque os conteúdos dele são conteúdos, assim, festivos, né? De reunir o povo, né? De ter um lugar, né? Para reunir o povo. E a minha amiga falou sobre esse rancho, né? Parece que ele estava sendo muito criticado por estar em outros lugares, e ele pegou e comprou, alugou esse lugar chamado Rancho, né, do Carlinhos. Lugar separado, né, um lugar próprio para ele fazer lá as festas dele, né, e não dá problema, né? Não dá problema, né, para os vizinhos lá, né, para o povo, né? Não dá o que falar. E esse ano, ele colocou esse rancho aí, irmãos, como se fosse um reality. Parece que por 10 dias ele convida as pessoas para ficarem lá enclausurados, né? E durante esses 10 dias ele, não sei se é igual um reality show, que vai mostrando a vida das pessoas, né? Eles vão agindo normalmente, como dia a dia deles, né? Porém, enclausurados ali dentro. Então, eu acredito que ele viu que esses dois meninos estavam fazendo muito sucesso no TikTok. Claro, são figuras de interesse dele, né? Mas interesse para quê? Para levar esses dois meninos aí para farra? Não vejo assim. Interesse por causa do conteúdo, né? Da alegria dos meninos, né? Da brincadeira que eles inventaram lá, né? De ficar pulando lá, tocando lá, né? E as brincadeiras também, né? Que eu nunca, sinceramente, eu nunca assisti assim, eu nem sabia desses meninos, né? De TikTok. Muito menos que esses meninos eram filhos de servos de Deus, né? Que serve a Deus lá no CD, que, diga-se de passagem, está sendo uma igreja muito criticada. Congregação Cristã no Brasil, nos últimos tempos,
ela tem sido alvo de opositores, de críticas. Por quê? Por causa da doutrina, por causa dos ensinamentos, por, de certa forma, ser uma igreja voltada à liturgia apostólica, uma igreja que não tem o costume nem a cultura que outras igrejas têm, que outras comunidades evangélicas têm, né? E isso está causando, assim, está repercutindo, né? Tem também o fato, né, como outras denominações religiosas que encontraram em seus ex-membros praticamente inimigos que querem difamar, inimigos que querem que se revoltaram contra, né, a obra e não aceitaram certas coisas, e hoje eles estão aí como que eu posso falar? Querendo difamar? Querendo provar que a igreja que não presta, é isso? Quer dizer que se a CCB tem por costume ou por cultura mesmo dela não fazer teologia, não ter no púlpito dela homens que têm teologia, que são formados, né? Os ditos pastores por título, né? Então, isso daí é um motivo para que tanto outras denominações religiosas como ex-CCBanos, né? Como eles taxaram nós de CCBanos. Então, ex-CCBanos que não concordam, não aceitam essa cultura, não aceitam esse costume e, por certo, se frustraram, né? Acreditando que se tornando, entre aspas, puxa-saco de ministério, eles iam conseguir angariar alguma coisa ali, né? Eles iam conseguir uma vaguinha no Ministério de Ancião, de cooperador, né? Só que eles esqueceram de uma coisa: vaga é de emprego. E a CCB não oferece vaga de emprego para pastor, para ancião, para cooperador. Não. Nem para diácono. O trabalho lá na CCB, volto a afirmar, o trabalho lá na CCB de ancião, pastor e diácono é um trabalho espiritual e a recompensa, se ele for firme e fiel, é a coroa da vida eterna. Então, juntou-se pedras, né? Pedras que eu digo são corações endurecidos a essa doutrina, a esse costume, e que não aceitaram e simplesmente viram que não ia ter futuro para eles lá, né? Sentiram que não ia ter futuro para eles lá, e o que eles fizeram?
saíram, viraram as costas, foram ou para outras denominações religiosas, ou eles mesmos abriram outras igrejas, né, uma igreja para eles, até virtualmente, né? E primeiro eles começaram a criticar, se tornaram opositores, né? E aí surgiu o interesse por eles estarem conquistando, né? E entrando no coração de muita gente que tinha lá na CB, que tinham, acredito que o mesmo propósito que eles, de angariar uma vaga, né? Conquistar algo. Como outro dia eu ouvi, acho que foi um irmão, uma irmã falando que muitos ainda vão se tornar por quê? Porque foi no canal do irmão Paulo, do Sem Reforma. Ele falou uma coisa muito certa. Muitos ainda se tornarão ex. Por quê? Futuros ex-CCBanos. Porque tem muita gente que vai congregar com um interesse materialista. Muitos vão para a igreja para conquistar carro, casa, dinheiro, boa posição, status. E o que o Senhor Jesus nos oferece é a vida eterna, se nós formos firmes e fiéis. A proposta do Mestre, a proposta do Cristo, não foi: se você for firme e fiel, você vai ganhar casa, carro, dinheiro, poder, status. Nada disso. Então, muita gente realmente se frustra. Uns chegam ao ponto, assim, do limite, no limite do limite, como diz, né? O 45 minutos do segundo tempo, ele reconhece, como o ladrão da cruz reconheceu, que o Senhor Jesus Cristo oferece a vida eterna, essa vida eterna maravilhosa, com Ele, com todos aqueles que creram no Senhor e obedeceram. E aí realmente se convertem, porque o Senhor falou: buscai primeiro as coisas do céu, o reino de Deus, e as demais coisas vão sendo acrescentadas. Então, eles entram naquele caminho, irmãos, aonde antigamente, lá no passado, era um caminho onde Moisés era o líder. Hoje é o Espírito Santo o líder, porque Jesus foi para o Pai, mas Ele enviou o Espírito Santo para nos guiar em toda boa obra, em toda a verdade, e cuidar de nós até a volta dEle. Então o Espírito Santo tem cuidado de nós. Aonde está o Espírito Santo? Ele está liderando, Ele está na frente. O Espírito Santo, irmãos, está em nós, está na nossa casa, está onde nós estivermos. E é Ele que nos admoesta sobre o certo e o errado, sobre o bem e o mal. É Ele que nos conduz, é Ele que nos ensina, é Ele que supre a nossa necessidade, segundo a fé que está dentro do nosso coração. Porque está escrito, irmão, irmã, sem fé é impossível agradar a Deus. O mundo jaz no maligno. Entendeu? Então, nós vamos nesse caminho maravilhoso, longo, estreito, dia após dia, segundo a misericórdia de Deus. Porque o amanhã a Deus pertence, não a nós. Então, nós
para andar nesse caminho santo, irmãos, não pode ter bagagem. Não, não pode ter. E quem anda nesse caminho santo, chamado Jesus Cristo, esse caminho, essa graça maravilhosa que Ele deixou aqui para nós andarmos nela, quem anda nesse caminho, nessa graça maravilhosa, ele tem que ser mais espiritual do que carnal. Ele tem que ter na vida dele mais a natureza espiritual, os dons do espírito do que da carne. Porque senão, irmãos, ele vai sofrer muito. Vai sofrer, sabe por quê? Porque Deus ensina na prática. E outra coisa, irmãos e irmãs, precisa vigiar muito, sabe por quê? Porque tem muita gente estranhando o mover de Deus, do Espírito Santo, na terra. É verdade. Tem mover de Deus aqui nessa terra, irmãos, que tem gente criticando, julgando, tacando pedra. Não sabem que é o mover de Deus. Porque Deus abre caminho na tormenta, irmão. Deus, para salvar uma alma, que é como ele disse, que uma alma, quando se converte e quando volta atrás e se arrepende, essa uma alma vale mais que o mundo inteiro. É verdade. Então, irmãos, tem lugar onde Deus nos manda, nos envia, que pode ser um lugar onde, para muita irmandade, para muito crente, é um absurdo. É espantoso, irmãos. Mas quem que vai discutir com o Espírito Santo de Deus? Mas como, irmã Shirley, que você sabe que é uma obra que Deus enviou? Porque nós temos, irmãos, que observar e aguardar. Aguardar. Por quê? Porque a colheita vai nos dizer se era de Deus ou se não era. Então, irmãos, muitas vezes por causa de uma alma, Deus submete o seu servo, a sua serva, a situações, irmãos, que só a misericórdia de Deus, só Deus para ter misericórdia, só Deus para colocar um escudo, uma fortaleza contra pedradas, perseguições, críticas, julgamentos, para que essa pessoa continue aonde está para fazer a vontade de Deus. E depois, quando é completada aquela obra, aquela missão, Deus vai lá e traz, ajuda o servo e a serva a sair daquela situação e traz de volta. Quantas vezes, irmãos, que o Senhor envia homens e mulheres de Deus, ao qual o Senhor tem separado na terra, para ir buscar, né? Como diz aí o mundo gospel, né? Ir lá arrancar toco, como fala, né? Tem muita gente que não entende, irmãos, não entende o mover de Deus, não entende a obra de Deus, não entende. Então, nós vamos entrar nesse mérito aí desses meninos que foram lá, porque são jovens, irmãos, foram lá pro TikTok, começaram a agradar, né, fazer sucesso lá no TikTok, e o Carlinhos Maia foi despertado para assistir esses meninos, gostou, a repercussão deles também tem sido boa. Então, irmãos, eu vejo assim, ó, o Carlinhos Maia sabe que a CCB está sendo criticada, sabe sim, ele deve assistir muitos críticos, porque em algumas falas dele,
ele deixa essa impressão para a gente. Então, particularmente, eu acredito que ele tem visto, sim, a repercussão que a CCB está causando aí no mundo. E, consequentemente, a CCB tem sido escada para muitos subirem aí no mundo virtual. Consequentemente, ganhando visualizações, seguidores, inscritos, din-din, enfim, né? E com certeza ele viu isso nesses meninos, sabendo que esses meninos eram filhos de servos de Deus que servem a Deus nessa doutrina, né? Que é uma das doutrinas mais conservadoras que tem aí no mundo cristão. E ele viu isso e ele convidou os meninos, porque para mim, irmãos, é tudo jogo de interesse. Ele convidou os meninos para fazerem parte lá desse evento, desse reality, e os meninos acreditaram que também eles poderiam melhorar a situação financeira deles, material, né? Porque Deus disse, dá a Deus o que é de Deus e a César o que é de César, né? Então você tem que batalhar pelas tuas coisas e tem que glorificar Deus, né? E os meninos viram essa oportunidade para melhorar a situação deles, tanto financeira como de status. São jovens. Hoje em dia aí a internet está deixando muita gente famosa e, consequentemente, essas pessoas que estão famosas estão conseguindo comprar casa, carro, né, melhorar mais a vida delas, né? E dos outros também, dos familiares, enfim. E por consequência também, né, irmãos, como Deus disse, né, dá a Deus o que é de Deus e a César o que é de César, eles levam também o testemunho de um cristão, né? Eles levam em si, irmãos, o espelho do que é ser um cristão. Então, irmãos, eu acredito fielmente nisso, que dependendo do testemunho deles, do comportamento deles, muita gente ali, irmãos, vai ficar constrangida consigo mesmo, vai ficar envergonhada pelas suas atitudes, porque é um espelho, irmão, né? Essas pessoas vão olhar para eles, outras pessoas, né, vão olhar para eles e vão ver a Bíblia, a palavra de Deus, né? Aquelas palavras que eles correm dela, que eles fogem, que eles evitam, né? Que inclusive até combatem, muitas vezes combatem essa parte aí, essa palavra, né? Enfim, cada um vê ali, irmãos, a sua própria consciência, admoestando, né? Então, esses meninos, eles estão ali, irmãos, se eles forem obedientes a Deus, a doutrina, né? Eles vão estar ali, irmãos, como luz nas trevas. Luz. E se uma alma se arrepender, voltar atrás, se converter, esses meninos já vão ter ganhado muito com Deus, muito mesmo, né? Porque o Senhor falou, aquele que é usado por Deus, né? Aquele que vai e consegue tirar uma alma das garras de Satanás, lhe é perdoado, como que é que o Senhor falou? Milhões de pecados, não é? Então os meninos vão ficar bem com Deus e bem com a vida material e financeira deles, porque eu acredito que ninguém vai lá levar dinheiro para eles pagar as contas, para eles comprar roupa, para eles comprar aquele telefone que a maioria dos jovens sonham em comprar, que é muito caro. Ninguém vai lá para comprar um carro para eles e levar lá, né? Então,
Então, irmãos, nós temos que ver tudo em dois ângulos, irmãos. Nós temos que refletir, irmãos, e ver que aonde quer que você esteja, você está em missão da obra de Deus. Seja em lugares aonde só tem limpeza, ou seja, em lugares onde só tem sujeira. Deus, muitas vezes, coloca nós em situações que, meu Deus do céu, só Deus para ter misericórdia das pessoas que vão nos julgar, que vão tacar pedra em nós. Porque Deus sabe a quem Ele envia. Uma vez o Senhor falou para mim, pela palavra, o Senhor falou: minha serva, tem lugar que, se eu enviar alguém que tem aparência de santo, de santa, tem lugares, irmãos, irmãs, que Deus nos envia para falar, para resgatar, para ensinar. Mas tem lugares que Deus não nos envia, por quê? Porque Ele sabe, irmãos, que Ele tem que mandar ali pessoas que estejam enquadradas, que estejam ali como os crentes dizem, né? Pessoas ali que estão meio que bambeando, né? Por quê, irmãos? Porque quem está lá, onde Deus está mandando você, quem está lá, não vai ouvir um crente com terno e gravata, nem uma crente com cabelo lá no pé, saião. Não vai ouvir. E Deus é perfeito, Deus é bom, Deus é santo, Deus é sábio. Quem vai discutir com a sabedoria de Deus? Quem? Quem sou eu e quem é você para discutir com a sabedoria de Deus? E aí, no fim daquela missão, porque toda missão tem começo, meio e fim, pode demorar o tempo que for, nós vemos os frutos. Tanto nós que fomos, como as pessoas que dantes criticaram, debocharam, apedrejaram, julgaram. Por quê? Por causa dos frutos que foi colhido. Porque está repercutindo, não em palavras, mas está repercutindo aí, que realmente era uma missão. Por mais que a pessoa entrou numa certa situação contrária à visão daqueles que não conseguem enxergar além, né? Então, por isso que o Senhor fala, eu não julgo, eu a ninguém julgo. Né? Por quê? Porque Ele ensinou para nós a ter sabedoria. Ó, é assim que se age. Né? Enfim. E esses meninos estão lá. A mãe desses meninos pediram, por favor, Carlinhos Maia eliminar eles. O Carlinhos Maia, irmãos, ele é um homem vivido. Ele é uma pessoa que sabe muito bem aonde ele está pisando. Ele sabe muito bem o que é melhor para ele, e aí ele respeita o sentimento do outro, e ele respeita o que o outro pensa. Então ele colocou na mão dos meninos uma decisão: vocês querem que eu elimine vocês? Eu elimino, vocês voltam para casa. Ele até fez um comentário bem assim, parecido com os críticos.
Ele falou, aí você volta lá para a caixa, né? Isso daí são críticos que falam, né? Aquela caixa fechada, né? Aquela seita, né? E os meninos ouviram ele falou sobre os meninos estarem ali para evangelizar, né? Que os meninos estão ali, de certa forma, até para trabalhar para Deus, né? Eu acredito. E os meninos, um dos meninos disse que ele está em paz, com o coração, ele tá em paz, não está se sentindo acusado por nada, não está fazendo nada errado. E o outro concordou também, e eles acabaram escolhendo ficar, permanecer. E eu imagino, né, irmãos, meu Deus do céu, a mãe desses meninos, a família, né? Se são pessoas que realmente criaram seus filhos ali, servindo a Deus, né? Parece que um ou os dois são músicos. Agora está saindo assim uma conversa que eles são os dois, eles não são batizados. Mas isso aí, irmãos, tem nada a ver. Isso aí não tem nada a ver porque tem muita gente aí que é testemunhada há 20 anos, 30 anos e anda assim que você fala, nossa, esse daí ele é um membro da congregação, ele é uma pessoa que obedece as normas, as regras, os costumes, a doutrina, tudo. Perfeito. Só falta pular o abismo, né? Que é o batismo. Então, irmãos, por que nós vamos julgar? Vamos esperar. O tempo é pouco para quem não pode esperar. Nós vamos saber, né? Não ataque a mãe, não, a família, não. Não ataque, não. Esses críticos, né? Tem críticos aí que só pela misericórdia, né, irmãos? Esses dias um falou aí, depois a congregação disse que não teve reforma. Não teve reforma mesmo. Não teve reforma. Para ter reforma, precisa todo mundo, começando lá por cima do ministério, ter mudado o estatuto, comportamento, liturgia, enfim. Não está tendo reforma coisa nenhuma. Isso aí são pessoas que se aproveitam de situações isoladas para falar. Quando é para criticar porque é santo demais, porque se acham santos, porque isso e aquilo, aí critica, né? Mas também quando vê uma situação dessa, são tão fracos e ignorantes das coisas do céu, das coisas de Deus, que também julga. Né? Então, quer dizer, também critica, né? Dá aquelas risadinhas no canto da boca. Entendeu? Irmãos, minha mãe sempre dizia assim, que para quem sabe ler, pinga a letra. Então, irmãos, dependendo da fisionomia da pessoa, dos trejeitos que ela faz, irmãos, eu recebo assim como uma crítica ou como elogio. E esse crítico dá uma risadinha assim, no cantinho da boca, quando ele fala dos acontecimentos dos meninos que estão lá no reality, e ele dá aquela risadinha e fala assim, depois dizem que não teve reforma. Aí dá uma risadinha e fala assim, diz aí, o que vocês acham? Vocês acham que eles estão certos? Quer dizer, se os meninos não aceitassem o convite, iam ser criticados. Porque ia sair na mídia que eles foram convidados por Carlinhos Maia e eles não aceitaram. Né? Ou, de certa forma, vamos dizer assim, se acovardaram, ou se tornaram pessoas que foram, assim, de certa forma, tímidos.
Mas não é aquele tímido aqui fora, não. É aquele tímido da Bíblia mesmo. Covardão, sabe? E também como está repercutindo, que eles aceitaram o convite, né? Tem muita gente que está morrendo de inveja desses meninos, hein? Que não é todo dia assim que esses influenciadores digitais lá do topo chama, convida. Quanta gente não quer pegar uma rabeirinha, né? Nesse influenciador aí, para poder fazer o canal crescer, para poder ganhar alguma coisa, né? Porque é tudo interesse, viu, irmãos? É tudo um jogo de interesse, né? E eles estão lá, vamos aguardar. Agora, você que está criticando a família, você que está jogando pedra, você que está julgando, você que está também se tornando um influenciador, mas é um influenciador ao contrário, influenciando aí os dirigentes, né? De cada comum tem um cooperador, um diácono, um ancião, você fica influenciando a cabeça deles. E tem muito ancião, cooperador e diácono que está na comunhão, viu? Porque muitas vezes você vê alguma coisa e você julga, que nem julgaram Jesus. Igualzinho julgaram Jesus, perseguiram Jesus, criticaram Jesus. Disse que é filho de Deus e está aí junto com os perdidos aí, os pecadores, as prostitutas. Não é? Vamos refletir sobre isso? Chegaram a um ponto, irmãos, irmãs, moços, moças, chegaram a um ponto que eles se rebelaram tanto contra o Senhor que eles jogaram Jesus na cruz, bateram bastante no Senhor. Quantos aí não tem no coração assim, desejo desses meninos tomar uma surra, irmãos, não física, mas uma surra moral? Quantos aí não estão com inveja desses meninos? Por causa do status deles. Que eu acredito que o canal deles vai crescer muito, que eles vão conseguir subir muito. E, consequentemente, vão perseguir quem também? A família, porque perseguiram a família de Cristo. Perseguiram a família de Cristo. Os seguidores dele, os apóstolos. E todos aqueles que amaram e amam ao Senhor, amaram e amam a sua vinda aqui nessa terra, sua peregrinação aqui, seus ensinamentos, sua proposta, todos que andam nesse santo caminho, em espírito e verdade, procurando entender antes de atacar. Então, esses também são perseguidos. Com certeza serão perseguidos, caluniados, criticados, né? A perseguição, irmãos, começou lá, mas ela não acabou ainda. Ela vai acabar naquele dia. Viu? E vamos aguardar. Vamos aguardar. Não julgue. Não julgueis para que não seja julgado. Porque, irmãos, como o Senhor Jesus falou para Pedro, não, Pedro, olha, santo Deus, hein? Me arrepiei agora. Não, Pedro, quem com espada fere, com espada será ferido, né? Então, tem muita gente aí, irmãos, que não está entendendo, Irmandade. Não está entendendo a obra, não está entendendo.
Sabe, irmãos, o ídio do Senhor, ele tem, assim, vários entendimentos, né? Tem o ID público, tem o ID, tem aquele ID que os irmãos entendem que é para ir gritar na praça, que é para tentar evangelizar, tem o ID que entendem que é para sair batendo palma nas portas, tem o ID que são aqueles que ficam nas esquinas das principais avenidas entregando jornalzinho, né? Tem o ID para tudo. E tem o ID também desses que saem por aí como cordeiros para o matador. Tem o ID desses irmãos e irmãs que são muitas vezes, irmãos, sofrem sacrifícios que nem eles mesmos entendem, que a vida muda de um dia para o outro, que eles passam por situações assim muito difíceis, situações assim que às vezes nem eles mesmos entendem por que está acontecendo. E aí, conforme o tempo vai passando, irmãos, o Senhor vai revelando aos pouquinhos, o Senhor vai esclarecendo, até o dia em que o Senhor mostra que nós não estávamos fracos, errantes. Não. Nós não estávamos pecadores. Porque o desejo do nosso coração era estar firme, fiel. Porque muitos acreditam que ser firme e fiel é estar dentro de uma igreja, congregar todos os dias, andar na doutrina, nos ensinamentos, na cultura, não é? Nos usos e costumes. Mas muitas vezes, irmãos, é o Senhor que nos sacrifica. O Senhor, o próprio Senhor, permite que nós vai. E quando nós voltamos, irmãos, aleluia, nós trazemos moles cheios, glória a Deus. Muitos vão e voltam com muitas almas. Outros vão e voltam com uma alma só. Uma alma. Traz de volta uma alma. Traz de volta ao concerto, a sã doutrina deixada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. A alma vem convertida, arrependida, vem disposta a servir o Senhor, vem amando o Senhor, vem servindo o Senhor em espírito e em verdade. Aí é a colheita, nós vemos, Senhor do céu, hein? Que coisa, hein, Senhor? Olha que situação que eu passei, Senhor. Como eu fui criticada, Senhor. Como eu fui perseguida, como eu fui julgada, Senhor. Quanta pedra que eu recebi. E eu não estava entendendo nada, Senhor. Para mim, eu estava mais perdida do que cego em tiroteio. Para mim, Senhor... Mas não era, Senhor. Era o Senhor, eras tu, Senhor. Eu estava numa missão. Não é qualquer missão. Era a missão. Glória a Deus. E hoje, irmãos, aqueles que ainda não glorificaram a Deus por causa da obra, por causa do resultado, com certeza, irmãos, uns estão odiando, inveja, estão odiando. Outros, irmãos, está por dentro, não tem coragem de falar. Realmente, Deus é um mistério. Deus usa quem Ele quer, do jeito que Ele quer, para que o nome dEle seja glorificado, para que Ele possa salvar
tem situação que você tem que ir fardado. Mas tem situação que você não pode ir fardado, você tem que ir à paisana. Mas olha, sua farda continua lá. Viu? Continua lá no posto. Você continua um soldado de Cristo, uma soldada de Cristo. Você não sabe ainda o que está acontecendo, mas você vai saber. Vai chegar um dia que o Senhor vai esclarecer. E aí o nome de Deus é glorificado. Aí nós falamos, Senhor, como que pode, né? Tudo que eu passei, Senhor, meu Deus, achando que eu estava sendo infiel, achando que eu já estava perdida, né? E olha o que Deus fez, revelou, né? Porquê de todas as coisas, assim como Ele vai revelando para todos nós o porquê de todas as coisas. Por isso que eu costumo dizer que o tempo é pouco para quem não pode esperar, irmãos. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Reconhecer uma obra de Deus numa situação dessas é ser crente de verdade. É ser um servo de Deus mesmo, de verdade. Um servo espiritual, uma serva espiritual. Glória a Deus, louvado seja Deus. Ó, esse gato é do vizinho, viu? Ele é assim mesmo, ele é todo dengoso. Então, irmãos, vamos aguardar, porque Deus, o nosso Mestre Jesus, Ele ensina na prática. Viu? Até, irmãos, para nós pode estar assim, perdido, né? Ah, já era, se perderam. Mas para o Senhor não. O Senhor está olhando como uma missão. E tem missão, irmãos, que ninguém entende, mas não é para entender mesmo. Viu? Que é obra de Deus, Deus é o dono da obra. Viu? Então, dessa forma, irmãos, Deus vai estar testando também quem é crente mesmo, quem é observador da palavra, dos ensinamentos, né? Porque tem tantos mestres aí, né, na Bíblia. Mas quando acontece alguma coisinha, já sai, ó, chocalhando a ponta da língua. Que nem aquela cobra cascavel, que ela tem um chocalho na ponta do rabo. Então, já sai aí na ponta da língua, chocalhando, né? E envenenando. Entendeu? Agora nós vamos lá para uma comparação. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram levados para o Egito. Ali no Egito, eles trabalhavam normalmente lá no meio do povo, né? Muitas vezes acredito que eles pensaram, ah, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Por que será que eu estou aqui? O que está vendo? E através do testemunho deles, através da obediência a Deus, né, de não se corromperem, muitos reis ali, muita gente glorificou o nome do Deus de Daniel, do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Então, esses jovens, eles podem estar, irmãos, ali, levados também. Eles podem estar achando que eles foram levados assim pelo... Como fala quando a pessoa... Pelo aquele sentimento que a pessoa quer subir, quer melhorar a vida, né? De repente eles estão sendo levados ali pelo próprio Deus. Como o próprio Deus permitiu que Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel fossem levados também.
Só, irmãos, eles não chegaram lá pregando o evangelho, não. Falando as verdades na cara do povo, não. Porque senão eles vão perder a cabeça. Mas eles chegaram lá humildes e eles, com certeza, eles ouviam coisas, situações e eles ficavam quietinhos só na comunhão. Né? Eles riam, eles atendiam, né? Que eles foram ali para atender o povo ali, né? Para trabalhar ali, né? E eles foram lá também espiritualmente, porque o nome de Deus foi muito glorificado no meio daqueles povos lá, viu? Deus de Daniel, Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Então, só que é assim, né? Eles não foram lá impor a verdade deles, mas eles não negaram a verdade. Eles não negaram o Deus deles. Tanto é que ofereceram coisas deliciosas para eles comerem e eles não comeram. Eles agradeceram e pediram o quê? Pediram aquilo que eles comiam lá no aprisco, lá no meio do povo de Deus ali, né? E não se corromperam. E muitos milagres e obras maravilhas aconteceram. Eu imagino quantas conversões, né, aconteceram. Por quê? Porque eles não foram lá oprimir ninguém, mas eles foram lá como espelho. E através da vida deles, Deus fez muita obra, muitas maravilhas de salvação. Tirou muitos das garras de Satanás através da vida deles. E hoje, na atualidade, nesse mundo digital, aí nesse mundo de internet, possa ser, irmãos, que esses dois jovens estejam ali também, foram levados ali também por permissão de Deus. Não foram ali esfregando a verdade na cara de ninguém, para que também eles não perdessem a cabeça, né? Mas eles foram ali, irmãos, para não negar a verdade e para ser espelho também. E assim como Deus fez obra no passado, eu creio, irmãos, que vai ter muito coração ali dentro evangelizado, viu? Então, não se precipita não. Vamos confiar em Deus e orar pelos meninos, principalmente pela família, né? Tá bom? Então, é só até aqui, até terça-feira. Deus seja louvado. Amém.